Muita gente me pergunta o que me chama a atenção em um empreendedor para que eu possa investir nele. O jeito em que ele é apaixonado pelo negócio, como comunica suas ideias, a emoção em contar a sua própria história, os números, ou um produto inovador. A realidade é que quando eu entro em um negócio, eu olho para o todo. Os tubarões são criativos, inteligentes, estratégicos e grandes líderes. Sharks. Eu acho que eu quero ser uma Shark. Negócio fechado. Fala galera do Noar, Hamilton Trevisan. Hoje o recado é para você que pensa, tem vontade de vender online. Meu nome é Lucas Zago, sou sócio proprietário de 2 empresas em São José do Rio Preto, uma empresa em São Paulo capital, totalmente voltadas para venda online, apenas em marketplace. O nosso faturamento mensal hoje bate 5 milhões de reais mensais, em torno de 1.600 pedidos por dia. A minha proposta para você hoje é a minha mentoria que chama Mercado Mestre. É uma mentoria onde você vai passar a tarde toda diretamente comigo e eu te acompanho durante 6 meses, te ajudando em todas as etapas deste processo. Eu tenho disponível para você também o meu curso totalmente online, onde você terá acesso a mais de 20 aulas, onde eu explico do zero ao avançado como crescer, como criar sua conta e como evoluir dentro do Mercado Livre. Aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e tenha acesso a maiores informações. Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala audiência, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do No Ar com Hamilton Trevisan. Hoje episódio de número 106, diretamente aqui dos Nabadescos Estúdios da Filmix, em São José do Rio Preto, essa produtora maravilhosa de pessoas de pós que vão sempre em churrascarias aí no final de semana, certo? Mandar um abraço a todo mundo que vai acompanhar ao vivo esse episódio, para você que depois vai estar maratonando aí junto com a gente por aqui também, tá? Então já peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like. Começando a falar aqui dos nossos patrocinadores, antes de apresentar as meninas maravilhosas que estão aqui com a gente hoje, agradecer a Montana Automóveis. Para você que está a fim de comprar, trocar, financiar o seu veículo, cara, a Montana tem tudo que você precisa para você fazer o melhor negócio da sua vida. 2025 já está aí andando, né? E você ainda está com o seu carro velho? Não perca tempo, corra até a Montana Automóveis que você vai fazer o melhor negócio, tá? QR Code na tela para você é aqui. QR Code na tela para você acompanhar aí e saber das novidades que só a Montana tem para você. Agradecer ao Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. loja.fernandãobebidas.com.br, esse é o site. Você pode ir direto no @Fernandão Bebidas no Instagram também para você conhecer as novidades, tá? Para você que tem o seu comércio, para você que vai fazer uma festa, o Fernandão tem tudo que você precisa, o maior estoque e, é claro, o menor preço sempre. Fernandão Bebidas com a gente por aqui também. Sanso Estúdio Automotivo. Sabe aquele lugar que deixa o seu carro muito bem tratado? Hoje em dia você não procura mais uma lavagem rápida, você procura uma estética automotiva. E o Sanso é um dos mais premiados que tem e tudo que você precisa, seja o PPF, você vai encontrar também a vitrificação, deixa o seu carro do jeito que você gosta com os produtos de qualidade. Só você clicar no QR Code também e já vai ser direcionado para as plataformas do Sanso para você fazer com certeza aí, deixar o seu carro do jeito que você gosta e muito protegido.
Agora eu vou falar do negócio bem bacana, que é o Mercado Mestre. Mercado Mestre é do Lucas Zago, tá? Vai no @LucasZago, ou então clica aqui nesse QR Code, ele vai te ensinar a ganhar dinheiro vendendo no Mercado Livre. Cara, e qualquer coisa, qualquer produto que você tenha, a sua empresa, você vai conseguir ganhar muito, faturar aí milhões com o Mercado Mestre, tá bom? Você vai comprar essa mentoria que é sensacional, ele vai te dar aí com certeza um dia inteiro de treinamento e você vai alcançar resultados que você nunca pensou que alcançaria. Mercado Mestre com a gente por aqui também, com o nosso querido Lucas Zago. Agradecer ao Colégio Invictus. Cara, Geração Invictus começou com tudo em 2025, agora o Colégio Invictus também é Shark Tank, é isso aí, Shark Tank School, onde você vai ter, além da credibilidade, né, que o Colégio Invictus tem, com qualidade no ensino, agora você vai ter também aquele ensino especial, para você que, o meu filho precisava ter um inglês de qualidade, Colégio Invictus tem. Já pensou se ele aprendesse a realmente investir, fazer investimentos, alguma coisa nesse sentido? Colégio Invictus tem para você também. Dá tempo de você fazer a sua matrícula ainda, tá bom? E fazer do seu 2025 do seu filho com uma qualidade no ensino superior incrível, sensacional, que só o Colégio Invictus tem, que agora é o Shark Tank School. Agradecer a T-Flow, que é a marca que veste os artistas, sempre junto com a gente. Tem loja no Iguatemi, mas tem uma nova loja da T-Flow que tá pintando por aí, tá? E você vai saber das novidades. Pelo site você tem o cupom NOAR10, onde você vai ter 10% de desconto em todo o site para você poder comprar e adquirir os produtos que só a T-Flow tem. E antes da gente apresentar aqui, eu quero mandar um beijo especial e dar boas-vindas à nossa nova parceria agora, que é com a Arroba. Para você que precisa de um marketing digital com qualidade, a Arroba tem isso para você, tá? Para sua empresa, redes sociais, a Arroba tem um marketing digital que resolve o seu problema, principalmente oferecendo uma gestão estratégica, postagem, captação de edição de conteúdos, também qualidade profissional. Se o seu objetivo é vender mais, seja através do tráfego pago no Facebook, no Instagram ou através do Google, você vai com certeza ter o seu negócio num patamar muito mais avançado com a Arroba. Logo, logo a Vi vai estar junto com a gente aqui também, para a gente poder trocar uma ideia e poder apresentar melhor os produtos que a Arroba tem para você, nossa grande parceira, chegando com tudo em 2025, beleza? Daqui a pouquinho a gente fala mais dos nossos patrocinadores, dos nossos parceiros, porque hoje nós temos aqui uma convidada muito especial e, na verdade, eu trouxe a minha parceira de Rádio Líder, minha parceira de Pacabá, Flavinha, para me ajudar a entender esse mundo da imagem. Por quê? Hoje o programa é especificamente para as mulheres? Pode ser, mas homem também pode acompanhar para poder saber como que você consegue dar esse upgrade aí no seu guarda-roupa, no seu visual e que vai mudar muito o seu conceito. Hoje nós temos aqui esta mulher maravilhosa, diretamente das melhores plataformas aí do Instagram, trazendo um conteúdo de qualidade, ajudando as mulheres a alcançar o seu objetivo através de uma imagem com qualidade e principalmente, né, dando aquela renovada no seu guarda-roupa com peças incríveis. Nay Lima, seja bem-vinda aqui hoje. E ao meu lado, nossa querida Flavinha. Finalmente, Como né? Como é que você tá, Flavinha? Eu tô ótima. Faz tanto tempo que eu não te vejo. Nossa, gente. Eu não sabia. Eu falei assim, será que a Flavinha vai vir mesmo? Faz tanto tempo que eu não Pois é. converso com ela, tanto tempo que a gente não troca uma ideia. Gente, ele me ama tanto, porque não é só no Pacabá, mas também ele me traz pra cá, entendeu? E eu falei finalmente, porque faz tempo que a gente tá ensaiando pra eu voltar, né? Exatamente. Eu estive aqui o ano passado e agora é uma honra também estar com uma pessoa tão chique, gente. Tem que ter equilíbrio, né? Tudo nessa vida é equilíbrio. Então, aqui, ó, pra cima, aqui eu tento dar uma... Ó, você sabe que a Flavinha é sua fã também, né? A gente sempre fala da maneira que você Gente, se veste, da é maneira que chiquetosa você... demais. Flavinha falou assim, nossa, meu tela é muito chique, né? E não sei o quê. Eu falei, não, é maravilhosa. Aí falou assim, nossa, eu vou lá porque eu quero pegar, mas eu tô com vergonha porque minha roupa é do ano passado e não sei o quê e tal. Ela começou Falei ali já pra Eu ela. falei assim, calma, que a gente vai lá hoje pra gente poder aprender. Então, pra você que vai estar acompanhando a gente ao vivo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Temos caixinha de perguntas no Instagram e pra você participar do chat, você tem que estar inscrito no canal. Se inscreva rapidinho, menos de 1 minuto. A gente já vai poder trocar uma ideia aqui e poder bater um papo muito bacana e ter sua participação também interagindo com a gente, né? Ô, Flavinha, você sabia, hoje eu tava conversando com a Flavinha, ela não sabia que você também fazia as tatuagens, Não. né? Um universo paralelo.
universo paralelo. Pra gente começar então, Nai, se apresenta pra gente de onde você vem, né? O que você fazia antes de você entrar nesse mundo mágico aí, de ajudar as pessoas em relação à imagem, autoestima e tudo mais. Então, a tatuagem temporária é um universo que ainda está presente na minha vida. Foi logo que eu me separei e comecei com esse universo de festas infantil, eventos em geral. E eu tenho uma paixão muito grande, ela tá escondidinha ali, ela tá quietinha no momento, mas é uma paixão. O Hamilton já viu Sim. eventos, é um sucesso. E a parte da consultoria, ela entrou na pandemia. Olha. Devido aos hotéis, né, estarem fechados devido à pandemia. Então eu tive que dar um tempo com a tatuagem temporária. E aí eu coloquei em prática tudo aquilo que sempre escutava. Nai, você tem tudo a ver com moda, Nai, me ajuda. E de fato aprendeu muito bem, né? E aí eu fiz isso, então, virar uma profissão que hoje é a minha paixão, ajudar mulheres, estar nesse universo, pra mim, é muito importante, é muito gostoso. Sim, porque eleva a autoestima, né? Às vezes a pessoa nem se reconhece mais. Principalmente a gente vai até entrar nessa parte após a gestação, né? A mulher perde muito a identidade dela, a questão do corpo, que é outro também. Aí aquele look de antigamente não cabe mais, a nova personalidade. Tudo muda. Então você resgata até uma pessoinha que nem a própria estava conseguindo imaginar que ainda existia ali, né? Sim, isso é muito lindo de ver, essa transição. É um passinho de cada vez, mas é uma transição muito linda, de autoconhecimento. Eu costumo brincar, assim, com as minhas clientes de, olha pro espelho, faz as pazes com o espelho, por favor, porque ele diz tudo. Então, é muito gostoso, é muito gratificante. Então, da pandemia surgiu a consultora de imagem, Nai Lima, que tem pro resto da vida agora, gente. Isso não sai mais de mim. E a tatuagem você também fazia permanente ou só Não, só de brincadeirinha. a fictícia? Meus clientinhos, crianças, adulto, ainda continua, mas Olha só, virou um hobby, então, talvez. Mas se você, de repente, falasse assim, não, eu vou seguir novamente ali, ferro e fogo a tatuagem seria uma opção muito primária, talvez. sim. Ela tá escondidinha. Ah. Tá ainda. Mas é muito legal, porque eu já tinha visto ela em alguns eventos, e aí eu descobri que ela foi minha vizinha, né? Sim. E aí eu peguei um dia e falei, cara, eu conheço essa moça aqui, eu já vi ela lá no condomínio. E aí, pô, foi muito legal, porque a fila de crianças, né? Ah, o que você quer? Eu quero fazer essa borboletinha, eu quero fazer isso aqui, eu quero fazer isso aqui. E ficava lá a tarde inteira, praticamente o dia todo, né? Legal. Pra poder fazer. E o mais bacana é que a criança ela vê, né? Ela se encanta, ela vê um desenho, seja de uma bola, alguma coisa nesse sentido, e ela vê que tá no braço dela, no corpo dela, assim e tal. Ela fica apaixonada depois. Pra fazer igual, É. bem legal. Porque às vezes Sim. o pai tem a tatuagem, a mãe tem, né? E aí ela fala, também quero uma tatuagem assim. Ô, Nai, deixa eu perguntar uma outra coisa pra você. As suas amigas falavam, então, pra que você tem que fazer esse tipo de coisa, essa consultoria. Mas quando foi que você viu isso realmente como algo profissional? Que você falou assim, não, a partir de agora, então, eu vou me dedicar e vou realmente estar fazendo esse tipo de assessoria. Foi na pandemia, quando a empresa da tatuagem precisou ser fechada temporariamente e eu me vi sem trabalho. Fui trabalhar com a Natália, numa amiga, numa loja de roupas, e ali eu tive um estalo, falei, nossa, não, eu preciso mudar, eu preciso ir atrás de algo que eu realmente gosto. E não queria vender roupa, eu não queria ser dona de loja, porque eu já fui muito antigamente. Já tem um também. histórico. Já tem um histórico, eu não queria isso. E a consultoria de imagem, ela não era falada como é hoje, né? É tão recente isso, o mercado só cresce. E aí eu comecei uma pesquisa do que eu pudesse falar sobre moda sem ter loja, sem precisar vender. E aí eu vi a consultora de imagem. Falei, deixa eu investigar que universo é esse. Nossa, e um universo muito amplo, né, na verdade. Porque não é só a questão, assim, da imagem na parte de roupa. Mas também tem a parte do cabelo, posicionamento para uma empresa, né, em eventos. Nossa, tem um leque, uma infinidade de opções. Muito. E foi quando eu comecei a iniciar o curso de consultora, me formei
E a partir daí só foi crescendo e tá crescendo. Tô ainda uma formiguinha, mas vou crescer ainda, se Deus Não, quiser. mas isso não surgiu do nada, porque se você entrou nessa profissão, é porque você já se vestia bem desde lá, talvez até a infância, entendeu? Ou que seja na adolescência, suas amigas já inspiravam no seu estilo, você ajudava elas a vestirem para tal evento. Sim, sempre foi assim. Grupo de amigas, tem um evento, Nai, me ajuda, vou começar a mandar as fotos. É tipo Realmente, isso. eu sempre fui muito detalhista, sempre gostei muito de me arrumar, sempre fui muito da imagem, realmente. Que legal. Ô, Nay, uma coisa assim que eu acho impressionante, né? A gente vê, por exemplo, quando as pessoas saem, principalmente em relação às mulheres. Aí as mulheres vão sair, pegam uma roupa, demora muito, né? A mulher demora muito para poder sair, para poder tá bem com a roupa. E ela fala, não gostei disso aqui, vou pôr uma outra roupa. Aí não quero essa roupa. Essa mulher precisa da consultoria de imagem. Pois é. Ela não é decidida. Como que é? Eu vou falar uma coisa para você, assim, eu acho que quando você foi no Pacabá, eu já te disse sobre isso, mas eu fico meio assim. A gente assiste aquele Esquadrão da Moda. Sim. Com todo o respeito que existe no mundo, gente. Eu não quero causar nenhuma polêmica, não. Mas o cara usa uma camisa xadrez com uma calça listrada, um sapato de cada cor, um negócio. E ele fala, isso aqui é moda. E talvez você tá com uma camiseta verde, um short de outra cor. Pra ele não é. E aí a gente vê aquela mudança, né? A pessoa fala, não, mas eu gosto tanto dessa roupa. Não vai. Tanto dessa roupa, não vai. E aí, do nada, outro dia eu assistindo uns vídeos, aí eu vejo você falando assim, como usar, eu não sei se foi 3 dias ou uma semana. Foram 4 dias. 4 dias, a mesma calça com looks diferentes. E ninguém vai reparar que é a mesma calça, porque não dá para reparar, porque é completamente diferente isso, né? Sim. E às vezes a pessoa tá na casa dela, a mulher tá lá com um guarda-roupa imenso, tá com um clothes sensacional, e ela fala, eu não tenho roupa para poder sair. E às vezes essa combinação faz com que ela tenha um look que ela nunca usou esse look junto. Como que é isso? E como você explica para uma mulher que ela não tá muito legal com a roupa dela, as coisas que ela vem usando? Vamos lá. É bem delicado, vamos né? por partes. A beleza, ela não é relativa. Existe o feio e o bonito, existe o alto e o baixo, isso existe. Uma teoria, né? É uma teoria, exatamente. Então, isso não sou eu que estou falando. Quando a cliente me contrata, fica muito mais fácil para eu dizer tudo isso a ela. Porque ela está aberta a isso. Eu jamais vou chegar em uma amiga ou em alguém que eu conheci ali falar, olha, não tá legal. Jamais, isso não vou fazer. Quando eu tô com a cliente, é muito mais fácil. Então, eu falo, ela tá aberta a escutar. Ali tem o biotipo corporal, tem as cores, tem as peças, como você disse, do Esquadrão da Moda, que a gente vai tirando tudo. Eu falo que é a parte do closet detox. Que eu entro na casa da cliente. Pra fazer uma limpeza. Eu realmente entro na Nossa. intimidade ali dessa cliente. Tá precisando ir lá em casa, hein? Preciso, Fabi. Gente do céu. Toda mulher precisa, pelo menos uma vez por ano, precisa desse closet. Porque aí nós tiramos ali, entra como o Esquadrão da Moda, porque elas acreditam muito em mim. E ali não entra o meu gosto pessoal. Entra o que eu estudei, o que realmente é bonito, o que realmente está usando, o que realmente é um tecido que vai passar a imagem que aquela mulher deseja. Porque tudo comunica, né? Nós comunicamos, Sim. nós temos várias características que faz com que a nossa comunicação seja bem vista ou não. Então, dentro ali do closet, a gente faz essa tirada ali, retira tudo que não faz mais sentido para aquela cliente. E a questão da multiplicação de looks, muitas mulheres acham que precisa de um guarda-roupa lotado. Isso para homens também, tá? Aqui homem a é um mesma short, coisa. 4 camisetas. Mas aí o chinelo. homem tem, às vezes, 15 camisetas. Não, sim, verdade. Vários shorts e usa ali a mesma coisa. E o homem também dá para multiplicar, também dá para ser muito bonito. E aí, na hora de se vestir, né? E essa multiplicação que eu fiz é uma das partes da consultoria que eu mais gosto. Porque ver a cliente ali, dentro do íntimo dela, porque eu entro dentro do íntimo, né? Eu entro no closet, eu entro dentro do quarto dessa cliente. Multiplicar aquelas peças, ela olhar para mim e falar, Nay, eu jamais pensei que eu pudesse usar essa combinação. Isso é sensacional. E ali vai multiplicando, vai fazendo looks. Um vestido que nós podemos usar com rasteira para um domingo à tarde.
e uma festa. E colocar um salto com ele. E lembrando que você acaba montando esse guarda-roupa novo para cliente de acordo com o gosto e estilo dela. Nada... Não é nada pessoal, é porque você já pega, né, por exemplo, os trejeitos da cliente, ela fala onde ela costuma mais frequentar, as cores que ela gosta, e claro que também você faz a colorimetria para ver o que combina. Então, assim, você vai montar o perfil daquela cliente, aí sim você exerce o seu trabalho, não é? É, exatamente assim, a comunicação. E às vezes, e quando a cliente fala assim, por exemplo, você olha lá para ela, tem a tal da... colorimetria? Não, paleta. Paleta de cores. Paleta, não sei como É a fala. mesma coisa, coloração pessoal, colorimetria. Aí, por exemplo, assim, a Flavinha, ela não gosta de azul de jeito nenhum. Ela não suporta o azul para ela não tem nenhuma peça de azul na casa dela. Ela tem uma lá, ela tem uma lá que tá guardada e tal. E aí você vai fazer o esquema tático e fala assim, Flavinha, você de azul fica um espetáculo. Esse azul combina com você, combina com não sei o quê, o negócio para cima, para baixo aqui e tal. Como que você convence uma pessoa, né, que aquela cor que ela detesta ou que ela não gosta, ela tem alguma coisa assim, tal, é a cor que mais combina com ela? Eu não convenço. Já começa por aí. A cliente, quando ela procura para fazer a coloração, ela já está um pouco aberta, né, ao autoconhecimento. Então, ali, quando eu passo o tecido, ela já consegue identificar na hora. Quanto fica bonita, né? A pele fica viçosa, acende, né? Tem cores que até deixa sombra na pessoa, parece que ela tem até mais olheira. Sim, dá um aspecto mais caído, cansado, né? Eu tenho certeza que você tem peças que você coloca e consegue perceber isso. Sim. Né? E então essa cliente, quando dá lá o azul, por exemplo, eu vou mostrar para ela que fica bonito. Peço para ela dar uma chance a esse azul. Mas se ela não quiser usar o azul, tem inúmeras outras cores na paleta. Sim. Já tenho clientes que deu outono escuro e gostava das cores de inverno. E é uma transição ali que o cliente vai passando. Mas antes da coloração, eu diria que a estratégia de imagem, ela é muito mais importante até do que a coloração. A coloração, antes de falarmos sobre roupas, eu diria que ela é muito importante para maquiagem, para cabelo, né? Aquela mulher que tá com desejo aí de mudar a cor do cabelo, mas não sabe se ficaria legal ou não. Então, a coloração ajuda bastante. Verdade. E assim, também casa com a questão da personalidade e o posicionamento, né? Sim. É igual a posição de uma marca a uma empresa, é a sua marca, né? Você perante aos outros, às vezes para conquistar alguém. Você que é solteiro, né? Talvez quer ali chamar a atenção de alguém, então usa uma peça de roupa, alguma cor que de fato realça a beleza. Você já fica com a autoestima melhor. Uma entrevista de emprego. Sim. Gente, porque você não vai numa entrevista de emprego, né, com um shortinho curto. Você não vai, por exemplo, no mercado, às vezes, de biquíni. Claro que tem cidades que você pode entrar de biquíni, mas são questões de posicionamento. Então, a sua parte, o seu trabalho, eu acho que facilita muito, porque a gente não consegue pensar em tudo ao mesmo tempo, né, Nay? Não. E realmente, tem mulheres que vai no automático. Eu mesma. E falta de conhecimento. Falta de conhecimento, né? Gera tudo isso. Então, o conhecimento é maravilhoso. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Frederico Fuscaldo, que tá junto com a gente aqui acompanhando, tá bom? E também a Carolina Chimizo. Carolina, um beijão pra você. A galera que tá aqui no chat, pra você participar, pra você mandar aqui a sua perguntinha ou falar alguma coisa, que você tem que estar inscrito no canal rapidinho, tá? Menos de 1 minuto e você já pode trocar uma ideia com a gente por aqui também. A gente tinha aberto aqui uma caixinha de perguntas no Instagram, né? Temos aqui a Duda. Nay, como saber se o meu estilo, né, se eu ainda sou uma adolescente? Porque às vezes a pessoa ela vai amadurecendo e ela continua usando as mesmas roupas, né? Ou quer estar meio que na moda. Eu sou um velho que tenta andar na moda, mas não dá muito certo. Eu sou, como é que chama, o inimigo da moda. Mas a gente organiza. Não, a gente organiza. Ele é muito estiloso. É por causa da minha idade, eu fico meio assim preocupado. Eu falo assim, gente, já tô começando a começar a usar uma sandália. Como que eu posso te decifrar? Ele tem, não é que eu tenho autoestima elevada, ele... Alma de jovem. Não, uma pessoa... Tipo metrosexual. Ô, louco. Você se cuida. Sim, vaidoso. Isso, vaidoso. Isso, essa palavra certa. Não. Mas metrosexual, gente, não tem nada a ver. Falta muito ainda pra chegar nisso aí. Tem gente que é mais desse jeito. Mas tem gente que quer acompanhar, né, a moda
e às vezes ela já passou da idade, ou às vezes fala assim, pô, essas roupas aqui já é mais de adolescente, você já passou dessa fase, tem também que identificar isso, né? Sim, eu costumo dizer que, eu não sei quantos anos a Duda tem, que fez a pergunta, mas tem essa transição mesmo, da criança para adolescente, da adolescente para uma mulher. Como eu não a conheço, mas assim, eu diria para ela pegar várias referências de que ela gostaria de se vestir. Uma atriz, uma cantora, e identificando ali os pontos para ela passar dessa transição adolescente para a mulher. Mas ali um toque mínimo para uma adolescente passar por essa transição é deixar aquele shortinho mini, né? Aquela blusinha super decotada, super justinha, junto com o short jeans bem curtinho. Os cropped da vida. Os cropped da vida, né? Ali ela já vai tendo uma imagem um pouquinho mais adulta. E ela tá mandando aqui também, ó, gostaria de saber mais sobre como as cores podem me ajudar no dia a dia. Porque tem tudo isso também, né? Às vezes você tem um look... que tem gente que usa a cor... não é o nosso caso aqui. Mas tem gente que usa a cor tipo o horóscopo do dia. Né? Ah, sim. O horóscopo, o número é o 37 e eu tenho que usar laranja. Hoje a pessoa... Cor do dia. Ela vai todo laranja. Energia, laranja, energia. Mas tem certos ambientes que você vai que a cor não tem nada a ver, né? Tem. Como tem a ver, muito a ver. Né? A cor, ela comunica, sim. As cores escuras, ela traz um distanciamento maior, né? Para as pessoas. Como as cores claras trazem uma leveza, um acolhimento. Sim. Então, é falado muito nisso na estratégia. Por isso que a advogada normalmente usa roupas mais escuras. Não necessariamente só preto. Dá para usar um branco com um preto ali. Pra mostrar que ela tá mais séria, mais coisa mais séria, neutra, né? Mais Mais... autoridade. Exatamente. Porque você imagina uma advogada com roupas bem tipo delicadas. uma bandeira de Santo Reis, assim. Não tem como, né? Não tem. É comunicação, né? Eu costumo dar de exemplo cerimonialista. Ela usa preto. Sim. Para não chamar atenção. Exato. É sofisticado, né? Ela tá ali, ela é um ponto de poder dentro de um casamento. Verdade. Né? Então, faz sentido. Então, a enfermeira com jaleco branco, tudo comunica. Nós somos vários elementos, né? Então, a gente pode ser ousada, romântica, sexy, tudo vai comunicar. Então, a gente vai precisar de vários elementos que compõem para fazer com que a gente tenha nosso estilo. Sim. Na nossa caixinha pelo Insta aqui, nós temos a Roberta, que ela tá fazendo aqui um elogio a você, né? Somente elogiar essa profissional incrível que você é. Quando tenho eventos para poder ir e não tenho o meu look, você sempre me socorre e eu amo muito o seu trabalho. Ela é tiete, a Rô. E eu acho engraçado também, porque às vezes realmente a gente fica perdido, né? A gente tá falando sobre roupas aqui. Pô, provavelmente a gente às vezes é meio... não sei quadradão, né? Porque você fala assim, poxa, eu quero ir numa festa. Outra coisa que eu reparei também já, isso aí, eu acho que mulher não, porque mulher é mais competitiva em certos aspectos. A gente se arruma pra mulher, você acha? Mas por exemplo, sabe quando você quer sair, se eu vou ser chamado pra uma festa, fui chamado pra uma festa, putz, eu vou lá e falo, pô, eu vou com essa camiseta aqui, com essa aqui, com essa bermuda, eu acho que dá certo com esse tênis, e eu fico ali daquele jeito, tal. Mas se eu chegar lá, será que o pessoal vai achar que eu sou muito jacu, né, com essa roupa e tal? Quando eu chego lá, eu sou o único bem vestido na festa, tá todo mundo relaxado, a gente tá de chinelo, camisa de time, e eu falo, meu Deus, eu fiquei 1 hora pra poder ver qual que era a camiseta que combinava com o short, e eu falava, não é possível. Tem muito isso também, né, que às vezes a gente se preocupa tanto com o look, e chega na hora, todo mundo vai de qualquer maneira e fica bem. Eu não acho que fica bem. Olha. Trago verdades. Trago verdades. Eu acho que pode ser um churrasco super simples. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado com a imagem, sim. Eu, em casa, eu fico bem arrumada. Depende do dia, não. Mas isso é no off. Entendi. Dá pra ficar desarrumada. Mas eu acho que acho que precisa ter essa preocupação que você tem mesmo. Camiseta de time é no estádio de futebol, gente. Eu ia falar isso agora, uma polêmica. Camiseta de time, porque ele tem várias do Corinthians. E aí, sai ou não com camiseta de time? Mas a sorte não tá servindo nenhuma mais. Então, mas logo vai servir. Vai fazer uma dietinha aí. Aí eu fico nessa situação. É dia de jogo? Não, pra você ir num shopping, por exemplo, à tarde. No domingo à tarde, num shopping. Uma camiseta do Corinthians. Uma camiseta lisa, mais bonito, né? Né? Não.
Não, mas num churrasco, por exemplo, num churrasco com os Vai ter amigos. jogo? Vai torcer, torcida? Sim, Não. dá pra usar. Mas a questão até do lugar pra você vestir algumas roupas é importante, né? Sim. Porque você quer sair pra uma festa, mas hoje em dia tem muito aquele estilo mais despojado, né? Você não sabe se coloca uma calça de sarja ou uma calça social, ou coloca uma calça, às vezes até mais curta, e um sapato social. Tá muito misturado os estilos, né? Então aí você nunca sabe se você tá 100% ali assertivo, de fato. Às vezes eu me confundo também, e a gente abre o Instagram, tem muita informação. Aí você fica assim, mas e aí, essa pessoa tá certa ou não tá? É muito confuso. E assim, eu também, várias vezes, peco. Eu acho que a roupa tá certa, mas aí depois eu falo, não tem nada a ver. Não combina com o meu também corpo, né? Questão de eu ter o tronco um pouco mais curto, eu acho. Tipo, roupa de babado não vai ficar legal. Aí você entra lá no Instagram, Sabe? a pessoa, roupa de babado é a última sensação e super combina. Mas não tem nada a ver comigo. Ah, não. É por isso que é legal entender o teu estilo. Eu acho que, assim, essa comparação, olhar o que está usando e colocar isso quando não está inserido no que a gente gosta, Encaixa. não vai encaixar. Vai ficar feio, não vai dar certo. Então, a chance de dar errado é muito grande. Então, por isso que eu me conheço, eu sei o que eu gosto. Então, se eu vou num churrasco, num domingo à tarde, eu sei que eu posso ir com um shortinho, uma rasteira, uma camisetinha. Capricha nos acessórios. Acessórios é muito importante. Eu tô com uma basiquinha aqui, mas caprichei aqui nos acessórios. Então, aquele básico bem feito, sabe? É meio que um feeling que tem mulheres que me procuram exatamente para isso. Eu sou perdida, eu preciso realmente entender mais como funciona. É muito conteúdo que a gente hoje tem acesso, né? Muito, E nem a gente sempre fica a moda é o perdido certo. mesmo. Não, de jeito nenhum. A moda tá ali para auxiliar e para complementar o que nós já somos. Mas aí, assim, por exemplo, a Flavinha é fã de uma cantora, entendeu? E essa cantora tem uma roupa lá e tal, chique pra caramba, que pra ela combinou e tal. E a Flavinha foi no shopping e achou essa roupa. E falou assim, nossa, é a roupa que a cantora tava e eu quero essa roupa e eu vou usar e tal. É meio complicado, porque às vezes você vai pelo gosto do seu ídolo ou de alguém que você admira, mas que pra você talvez não vai combinar, né? O corpo não dá certo, porque tem a questão também do corpo, né? Triângulo, não Cor sei o da que pele, lá. um monte de coisa Cor da envolvida. pele, tem muita coisa. Tem. A chance de dar errado é grande, porque a pessoa tá deixando de ter o gosto pessoal para aderir ali. Quando eu atendo a cliente para estratégia de imagem, é feito um diagnóstico de estilo. E é muito legal esse diagnóstico. Vou fazer com você, vou te chamar. Que é onde eu identifico da cliente se ela é mais romântica, se ela é mais clássica, ou mais sexy, ou mais esportiva. Então, dentro daquele estilo, eu monto ali para ela uma estratégia onde eu explico que realmente isso pode acontecer. Quando ela entra numa loja e tem ali umas roupas que ela acha bonito, mas ela sabe identificar que aquilo não está inserido no estilo dela. Então, ela vai comprar e não vai usar. Porque você cai na tentação, mas não tem nada a ver Não, com você. não. É que eu caí nessa tentação da saia aí de camadas, não E deu não deu certo. certo. Não usei. Aí, por fim, eu levei na costureira pra tirar aqueles babados dela, que eu falei, vou usar ela pelo menos longuete. Mas ela era aberta, também não ficou Não legal. deu certo. Gastei com a compra, gastei com a reforma, Não deu. seguiu pra outra pessoa. Ó, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, tá? As meninas vão receber depois também um voucher que eu vou mandar pra vocês da Interessências. A Interessências é o lugar mais perfumado aqui de Rio Preto, nosso amigo Denelson. Lá você encontra matéria-prima pra você fazer o perfume que você quiser. Sabe aquele perfume chique, aquele perfume sensacional? Na Interessências você encontra com um preço muito mais em conta. Você pode fazer o seu curso também e poder ter o seu aromatizador, matéria-prima, um monte de coisa bacana. Interessências.com.br, @Interessências no Instagram. Falar aqui da Ana Campos, cara, consultoria e consórcio para você, juntamente com o Consórcio União. A Ana Campos, ela tem um método sensacional que você vai fazer o seu consórcio, você vai ali assinar com ela o seu contrato e até o 4º mês você vai ser contemplado, tá? O mais bacana é que tudo isso sem contrato, sem golpe, sem nada, ela vai te ajudar. Qual que é o seu sonho? Ter uma casa? Qual que é o seu sonho? Montar o seu negócio, ter o seu carro, o seu caminhão? Na
Ana Campos você vai encontrar. Fora uma consultoria para alavancagem de patrimônio e tudo mais, tá? anacampos.com.br, @anacampos-consultoria. Falar da Trator Rio, para você que está acompanhando a gente, tem o seu maquinário, para você que é dono de fazenda, tá na zona rural, ouvindo, assistindo agora o No Ar com Hamilton Trevisan, cara, tudo que você precisa em peças, a Trator Rio tem para você. E se por um acaso o seu maquinário, o seu trator tiver com defeito, ao lado eles fazem todo o conserto, assistência técnica total e vai até também a sua fazenda, vai até aí aonde você tiver a sua propriedade para poder fazer o conserto com você, tá? Não esqueça, @Trator Rio, tudo junto também, junto com a gente aqui na programação do No Ar com Hamilton Trevisan. E também agradecer a Prime LED. Ó, você vai direto no prime.led, tá bom? Prime.led, painéis, primeled.painéis, onde você vai encontrar aí LEDs espalhados por toda a cidade. Menos de R$10 por dia, você vai ter a sua marca em mais de 25 LEDs, em mais de 50 pontos espalhados aqui em São José do Rio Preto. Não esqueça, tá? primeled.painéis, menos de R$10 por dia, junto com a gente por aqui. Falar da Casa de Carnes Roseiral, que é o famoso açougue do Abel. Semana começou e você está naquela correria, né? Você já está ouvindo aqui a Nay, a Flavinha falar sobre roupa, que roupa você vai colocar na terça, na quarta, na quinta, mas o que você vai comer na sua casa? Você sabia que na Casa de Carnes Roseiral você tem o kit mistura? Cara, as carnes já são todas fracionadas e o mais bacana é que você pode cada dia comer uma carne diferente. Um dia uma carne suína, outro dia um frango, outro dia você come uma carne bovina e tudo com a qualidade absoluta, credibilidade que só a Casa de Carnes Roseiral tem para você. Fica na Major Léo Lerro 1120, próximo da Igreja São Judas, faz a sua entrega rapidinha e você vai encontrar novidades também no Instagram, @Casa de Carnes Roseiral. Lembrando que tem assados no finalzinho do dia, tem aquele lanche da tarde, aquela bolinha de carne sensacional e também no final de semana você vai encontrar o frango crocante. É um frango assado diferenciado, mais os assados que só a Roseiral tem para você, tá? Falar do Mercadão Agropet com preço bom, ninguém compete. É a loja 100% Rio Pretense, uma rede, né, de pet. Hoje, inclusive, é o Dia Mundial do Gato. A gente estava fazendo lá no Pacabá, né, Flavinha? Hoje lotou lá as participações. Então, para você que tem o seu gatinho, tem o seu cachorrinho, tem o seu peixinho também. O Gustavinho tá com beta agora sensacional 2.0. Você procura tudo isso lá no Mercadão Agropet, tá? São 5 lojas aqui em Rio Preto, são 3 lojas espalhadas aí pela região, Cedral, Badibacite e também Ibirá. Vai lá no @Mercadão Agropet para você saber das novidades. Lembrando que as meninas estão recebendo também de presente da Encantar e Mimos uma linda caneca personalizada. Você pode fazer o seu mimo, você pode personalizar aí a sua caneca, a sua cesta de café, dar aquele presente especial com a Encantar e da nossa querida Renatinha, tá? Não esqueça, Encantar e Mimos afetivos, onde você vai saber sempre dessas novidades sensacionais, beleza? Mandar um salve pra galera que tá no chat aqui, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar aquele like para você que tá acompanhando aqui o No Ar com Hamilton Trevisan, hoje com a participação da Flavinha e recebendo aqui essa convidada encantadora, nossa querida Nay Lima. Ô Nay, quais são os mitos, né, que o pessoal fala muito em relação ao consultor? Que o consultor talvez ele vai querer, a consultora no caso, né, que é você, vai querer mudar todo o seu guarda-roupa, vai jogar metade da sua roupa fora, que vai mudar todos os seus looks, as cores e tudo mais. Quais são os mitos, os medos que a galera mais tem, assim, quando vai te contratar? Se fala alguma coisa com você? Você citou agora há pouco sobre o padrão da moda. Sim. Esse mito, elas acham que eu vou jogar todas as roupas do guarda-roupa fora. Que medo, dinheiro voando, né? E passa longe disso quando elas param pra olhar e falam, nossa, Nay, tudo que você tirou eu não uso há 1 ano, Tá 2. Então, assim, gente, vamos renovar, né? Vamos deixar pra lá. Porque não adianta, fica ali no visual, acha que tem muita roupa e tá sempre reclamando, não tenho roupas. Então, um grande mito, não jogo nada fora, gente. Não tiro assim, não é o meu gosto. A gente vai conversando, dialogando com a cliente. E sobre a coloração pessoal. Nossa, eu nunca mais vou poder usar preto. Existe isso? Alguém não combinar com preto? Existe. Não acredito. Mas você tá linda de preto. Exatamente, por isso que eu falo, é um mito. Tem cartelas que realmente... Mas sim, tem cartelas que realmente não tem o preto. E a mulher não fica bem. Preto pra mim casava com todo mundo. Eu, por exemplo, se eu uso preto muito aqui, eu preciso estar com a maquiagem muito dentro da minha cartela, muito quentinha, que a minha cartela é uma cartela mais quentinha, porque o preto, ele me dá olheira, ele me deixa um aspecto cansado. O meu preto é o marrom.
Que agora tá em alta. E quem Que agora diria que tá o em marrom ia alta. estar em alta A um dia cor na mais vida? odiada das pessoas hoje tá super em alta. Então é É. o grande mito. Você pode usar a cor que quiser. Eu sempre não gostei do vou jogar marrom. nada fora. Eu sempre gostei do marrom, cinza. É, O cinza eu gosto. eu gosto também. Eu também. Cinza claro, cinza escuro, né? Com rosa, cinza com azul, cinza com... Nossa, fica lindo. É uma cor padrão, né? Ó, a Sandra mandou aqui pra gente. Nai, como que a imagem pessoal pode impactar a autoestima e a autoconfiança de uma pessoa? Nossa. Basicamente, a vida dela inteira, né? A Flavinha falou sobre ser mãe. A mulher, ela passa ali pela gestação, então ela já não dá certo as roupas que ela usava antes. Então, já começa ali, né? A história da mulher. Nossa. Depois passa por uma saga. amamentação, onde não são todas as roupas que dá para essa mulher usar. Então, assim, o autoconhecimento, nossa, impacta em muito, muito na vida. Dela entender o gosto, sabe, pessoal? Demais. Acho que é desde o comecinho até o... Nossa, eu acho que eu mudei meu estilo 100%. Eu nunca me vi usando roupas mais largas, assim. Hoje eu já não me enquadro mais nas roupas justas. Que nem shortinho, cropped mesmo. Eu falei, brincando, é R$1. Gente, não dá certo. Parece que, assim, eu tô mostrando muita coisa. Não que eu não queira mostrar, né? Eu acho que eu ainda sou jovem, mas a gente pensa naquele teste da criança, né? Se eu agachar, vai mostrar o bumbum? Vai mostrar o decote? É verdade. Esse salto tá confortável pra correr, né? Então, assim, tem tudo isso, que você tem que ver a nova realidade. Não encaixa mais comigo mesmo. Não, hoje é o meu conforto. A Não minha posso perder realidade é tempo o meu com isso. conforto. É. Eu preciso ter conforto. Ô, André, a gente tem umas imagens aí que a Nai mandou pra gente. Você vai estar acompanhando agora. A Nai vai estar explicando, né, o que é essas imagens, como que funciona. Vai estar na TV grandona ou na outra? Tá aqui, ó. Você pode ver que pra Rio Preto isso aqui vai ser o... Péssimo. Vai ser... Eu acho que nem no Hoje, Rio Grande do então, Sul. Gente, que desastre. Mas Ó. assim, né, nós vamos chegar aí no inverno e eu recebi umas perguntas. Fala um pouquinho sobre tendências. Uhum. E tá muito em alta aí o casaco de pelo, né, com essa pele. Ai, fazer uma viagem. Muito, imagina. Bolsas, Max bolsas, tudo que é camurça. Então, Olha bolsa lá. tem camurça, sapato, camurça. Gente, eu não gostava roupa. de camurça, eu adoro hoje. Não, tá lindo. Tem um Tem sobretudo... umas peças, lá, com o pelo, lá, o preto com marrom, a coisa mais Lindo. linda. A Max bolsa Max Bolsa voltou. voltou com tudo. Lembrando que assim, né, eu não consigo colocar a Max bolsa. Ela é maior eu que usei isso eu. há uns 20 anos atrás. Exato. Ali a franja volta com tudo, que é o estilo boho, né? O boho é da moda ali, a moda e a arte estão muito... A gente precisa entender a arte para entender a moda. E o boho, ele vem ali do hip, né? E hoje tá com um boho muito, muito sofisticado, com Casa renda. muito, né? Aham. A bolsa na camurça com listras. A jaqueta aviador, essa jaqueta chama... Essa jaqueta eu acho aviador. linda. Ela é bem legal e fez uma mistura, né? Tem ela com couro, tem ela com camurça. E é um com modelo pelo. bem antigo, né? Bem antigo, exatamente. Muito Ó. antigo. Ela tá só em alta agora. Volta com tudo Então isso aí vai ser a tendência que a gente vai passar agora no inverno. no inverno. Tá. É. Que aqui eu não sei se a gente vai chegar a ter tudo isso aí não, mas a gente Meu vai... filho, mas vamos Ah, prover uma tentar. viagem lá pro Chile. tem vamos tudo isso. viajar. A Flavinha quer ir pra Coisa Verde lá? Monte Verde. Monte Ai, tenho Verde. vontade de conhecer. Ai, eu tô ensaiando e eu vou, se Deus Tá. quiser. O André e a Maria já foram lá, passaram uma temporada no Monte Nossa, Verde. Pessoas de posto. maravilhoso. Aquela cerveja Bock. Dai, ele cerveja falou também. isso pra mim, eu nem sei. É a cerveja é cerveja Artesanal, gelada. né? Não, é uma cerveja gelada, mas ela é pra você tomar no inverno, que ela é mais forte. Nossa Esquenta. Tá vendo só? senhora, que Já chique, eu vou quero, ficar hein? um nojo. Nossa senhora. Ó, inclusive, tem uma perguntinha que é a seguinte, você não precisa nem citar nomes, né? Mas se você puder contar pra gente uma transformação de alguma cliente sua que realmente, assim, foi um desafio, porque você achou que não ia conseguir, né? E depois você falou, nossa, é uma outra pessoa. Ela se tornou uma outra mulher depois que passou pelas Nossa. suas mãos, assim. Tenho uma cliente que ela me procurou porque ela tinha inserido, assim, com ela um estilo sex muito, muito exaltado. E ela trabalha só com mulheres e ela precisava passar um posicionamento de respeito.
E ela notou, então isso foi muito interessante, né? E eu falo que essa cliente me marcou muito porque ela tinha os cabelos chegando no bumbum, assim, então ela sempre um corpo, André Surak. um corpaço, um corpo lindo. E ela falou assim pra mim na primeira entrevista da estratégia de imagem: Nai, você pode mudar tudo, menos o meu cabelo. Ai, Jesus. Aí já é. Aí eu olhei pra E a ela. primeira coisa é seu cabelo. Eu olhei pra ela e falei assim, então, mas a primeira coisa é o seu cabelo. Acertei. Eu falei, porque tava muito, ela não ia conseguir a imagem que ela desejava, com um cabelo muito longo. Perde um pouquinho do que ela queria, dessa parte mais produtiva dela, executiva, pro sexo. O cabelo longo, ele é sexo, né? Então, fomos mudando. Gente, ela cortou o cabelo. Ela deixou... Ela falou assim, não vou cortar. Chegou na cabeleireira, cortou só as pontinhas. Sim, as pontinhas. Ficou ainda muito longo. Ela mandou um WhatsApp e falou, Nai, você tá certa. Tudo que nós conversamos. Você conseguiu fazer eu vou a cabeça cortar. da mulher. Ela cortou aqui. Nossa! Ela ficou uma mulher tão chique. Mas era pra cortar assim mesmo? Não. Eu falei, olha, corta na altura do seio, dos ombros, né? Faz um movimento nesse cabelo. Ela fez um Chanel. Ela ficou maravilhosa. Ela foi uma cliente que realmente eu falei, nossa, eu entreguei. Ali. E ela tinha mais, assim, uma idade depois dos 40, antes? Não, antes. Olha só. E assim, ela foi uma mudança muito... Depois ela me manda mensagem com as clientes elogiando. Ela, no cargo dela, ela conseguiu fazer mais palestras. Ela conseguiu se inserir ainda mais num ambiente ali que ela precisava estar. O marido elogiando. E olha que homens gostam de cabelo longo, né? O que você gosta, Milton? Cabelo longo? Não, eu não tenho preferência, não. Deixa eu ver o da Camila, meio nem termo. cor, nada assim, eu não tenho preferência. Normalmente os homens vão mais pro longo, porque minhas clientes falam, nossa, não posso tocar no meu cabelo, meu marido gosta. Enfim, mas ela cortou o cabelo muito curtinho e foi a virada de chave. Essa foi uma cliente que superou as minhas expectativas. E uma outra que marcou também, que ela tinha umas clientes que diminuía muito ela. E aí, quando ela me procurou, eu falei, vamos lá, vamos tirar essa imagem infantil que você tem hoje, que você traz para sua imagem. Vamos mudar algumas modelagens de roupa. Ela mudou. Ela é hoje respeitada. Então, a imagem comunica muito, muito mesmo. E nessa cliente ou alguma outra falou assim, olha, você até veio aqui, tentou mudar o meu guarda-roupa, mas eu não consigo desfazer delas. Porque tem pessoas que são acumuladoras de fato, né? Já tive clientes assim. E pra gente consultora, é muito difícil. Porque você entrega todo um trabalho... E aí o cliente não muda. Você olha o cliente depois de um ano, depois de alguns meses, e o cliente tá a mesma coisa. O resultado não acontece. Um trabalho supérfluo. Questionar, né? Nossa, será que eu entreguei um trabalho bem feito ou não? Mas isso é da pessoa, né? Não tem como eu mudar isso. Eu só entrego conhecimento. E aí o que ela vai fazer com esse conhecimento já não é um... Você fez o seu trabalho, né? Ó, outro dia nós fizemos uma enquete lá no Pacabá, que é sobre aquela peça de roupa sua que é o xodó, né? Sim. Aquela peça que você não desfaz de jeito nenhum, que você não doa, não vende, não rasga, não joga fora, não faz nada. O apego emocional. Você tem alguma peça sua que é um xodózinho e que tá nesse nível aí, que sempre quando você tá com ela, ninguém nem percebe que você tá com essa peça e ela é o seu xodó, assim, você não... Nossa, agora você me pegou, hein? Sempre tem uma. Nossa, sempre tem, mas agora eu acho que eu colocaria agora minhas basiquinhas, como eu tô aqui. Porque muita gente falou sobre talvez uma roupa, um shortinho, alguma coisinha pra você ficar em casa. Isso aqui é minha camiseta que eu ganhei, não sei do que, de uma prima, não sei o que lá, ainda serve até hoje, então eu tô com ela. Mas às vezes tem alguma roupa que você fala assim, poxa, pode ser... Nossa, lembrei agora, mas eu vou... Tem? Tem. E não me... Quer dizer, voltou a me servir, mas não tá legal. Era uma calça jeans. Sabe aquela calça, quando você entra na loja, fala, é essa. Eu quero essa aqui. Você prova e fica assim, ó, maravilhosa no corpo, confortável, dá em tudo.
E aí? E aí que não me serve. Depois passou a servir. Agora, Mas você assim, chegou a usar. usei muito. Ai, E ela é um menos mal. xodó e ela tá lá. Sabe? Ela tá ali. Ela entra, agora ela entra, mas não é tão confortável mais. Mas ela continua sendo meu xodó. Até Eu sobre essa tenho. parte, assim, de peças clichês, igual ele falou assim, aquela que você não abre mão. Remete muito à ideia do passado, né? Alguma roupa que você tinha quando era criança, que não abre mão. Tem. Mas o que você acha, é outra rivalidade aqui, hein, gente? Sobre peças de personagem infantil, tipo uma camiseta da Disney. Eu acho que dá pra ser inserida Dá. com elementos que não vai te deixar infantil. Porque, vamos combinar, é igual como eu falei no início, beleza não é relativo. Então, ser infantil também não. Entendi. Uma mulher, né, não dá pra ela ser infantil. Se ela coloca a camiseta da Disney, uma prisilinha de cabelo, uma unha com glitter, uma melissa no pé. Nossa, não, é demais. Ela tá... E eu vejo. Acha. Eu vejo. Então, assim, a Disney tá lá, a camisetinha da Disney, Ela de não quer abrir mão de personagens. alguma parte psicológica nisso, né? Exato. E tem muito isso, tem. Um apego, alguma coisa da infância que ela não conseguiu Tem. ainda E é inserido abrir na mão. vida adulta agora. Então, assim, a consultoria de imagem, ela anda ali por vários Ela caminhos. te empurra até pra psicóloga. Então, assim, como eu usaria hoje uma camiseta de personagem com um shortinho, alfaiataria, uma calça jeans, um tênis, sabe? Um colete como você tá, joga o colete por cima. Um lookzinho mais à tarde. É como eu usaria. Achei que Mas ele ia você falar, sabe, não. você sabe que tem uma coisa que eu já percebi isso aí, e eu não tô me fazendo de vítima aqui não, porque a Flavinha sabe que eu falo mesmo essas coisas lá na rádio. Muitas roupas, seja em estilos ou que tá na moda, a mulher, mesmo ela mais gordinha, ela consegue encontrar. O homem não. Tem umas coisas que eu já percebi. O homem, eles fazem lá e pegam o resto que sobrou dos panos, falam, costura uma camiseta e vão vender isso aqui. Mulher não, ainda tem uma roupa, alguma coisinha, um blazerzinho, alguma coisinha que o pessoal ainda acha, né? Tem essa meio que, não sei se é um preconceito ou uma discriminação, que as pessoas mais gordinhas, mais fofinhas, parece que elas não podem estar na moda, parece que elas não podem estar nesse meio. Isso aí é um pouco ruim também, porque é óbvio que uma roupa que vai ficar bem em você e a pessoa é um pouco mais gordinha, muito mais magra, vai dar uma diferença. A pessoa fala, como diria o meu saudoso avô, não ornou, né? Mas é assim que funciona, né? Mas tinha que ter um olhar também para esse lado, porque a pessoa é muito fácil, vai falar com a pessoa, assim, quer que use essa roupa? Então vai e perde peso. Mas aí até a pessoa perder peso, já saiu de moda essa roupa também. Não vai perder em uma É a semana, moda plus size, né? Mas ela tem sido inserida em várias marcas, a moda plus size. A Renner sempre teve, mas sempre ficou ali em stand-by e agora tem uma seção só para plus size. Para o homem, eu falo que é um pouco mais complicado e ao mesmo tempo não. Porque o homem, ele é mais básico que a mulher, né? A mulher, ela quer a moda, ela quer o colete, ela quer a alfaiataria. Então, as lojas têm inserido muito mais. Hoje eu tenho clientes assim e... Fomos numa loja, eu fiquei encantada com as peças que tinha plus size. Muitas opções. Muitas opções. Muitas mesmo. E pro homem, tá ganhando espaço, sabe? Mas o homem, realmente, ele sai um pouquinho ali... Em Rio Preto tem uma loja muito moderna para plus size, para mulher. Tem até, assim, cropped de corino, sabe? Bem jovial mesmo. Pra homem tem uma só, tinha duas e uma fechou. Não, pra mulher realmente Aí tem. você chega lá, por exemplo, eu passo um tempo aqui, esses dias pra trás a Flavinha tava me zoando, mas é verdade. Tem uma calça lá em casa que é 60. E não que não, eu não acredito. Não que ela é 60, é uma calça que ainda Ele é de um falso elástico. Gordinho. Ela é de elástico ainda, é uma calça meio que... Como é que fala? Alfaiataria, Moletom. meio não sei o que e tal, mas ela é de elastiquinho, então não me machuca. Sarja. Como se fosse de sarja, assim. É um jeans meio coisado. Mas aí o que acontece? Uma outra coisa que eu já percebi. Por conta da gente trabalhar em rádio, então não tem muita imagem, né? A imagem nossa, por exemplo, eu tô aqui no podcast e tal. Quando eu vou numa reunião, alguma coisa assim e tal, eu coloco calça, um sapato, belezinha e tal, uma camiseta, uma camisa. Se em algum lugar eu meto um blazerzinho e tal, beleza. A pessoa que me vê lá, ela fala assim, põe um tupete no cabelo. A pessoa fala assim, cara, por que você tá assim?
Eu nunca te vi desse jeito. É muito Não orna. estranho, né? E lá na Orna. rádio eu vou de bermuda e tal. Tem um tênis agora que eu tô lá meio que... É um xodózinho meu, eu uso ele pra tudo. Mas é que o gordinho é o seguinte, usa o que serve. Né? Não tem muita escolha. Você vai usar, você vai num lugar aí e tal, tem uma camisa amarela fosforescente lá, você vai usar isso aí, entendeu? Não tem muito o que fazer. Então a gente tem muita gente que ainda tava. Existem algumas lojas, igual você tá falando, que tem. A minha patrocinadora, por exemplo, que eu uso a marca, ela tem. Até não sei até quando que ela vai ter, daqui a pouquinho vai estar com um G5, G6, mas ainda acha algumas coisas. Mas isso é uma coisa também que o pessoal deveria olhar, porque a tendência é a gente ter uma qualidade de vida e a pessoa fazer esporte, a pessoa fazer uma caminhada, Sim. fazer uma academia. Mas, contramão disso, a galera tá engordando. A gente tá vendo uma galerinha aí, É a comida rápida, né? O fast food. Ninguém a tem correria tempo do mais dia a A hoje. falta da Entendeu? rotina. e até quando não come, né? A Flavinha outro dia mesmo, a gente tava numa briga lá com a convidada nossa, que a Flavinha falou assim, hoje eu comi uma pena. A pessoa falou assim, não é possível. Ele falou assim, só como comi que isso você aí. emagreceu? Eu falei, eu não É. comi. Como assim? Aí, de fato, E tá meus errado, exames né? todos caíram, todos, absurdamente. Até vitamina K, eu falei, nem sei pra que serve vitamina K. Ô, Nai, temos aqui uma menina que mandou um negócio que eu achei um tanto quanto interessante, porque às vezes a pessoa ela vai se descobrir o seu estilo. Às vezes a pessoa usou aquele estilo a vida inteira e ela vai te contratar e ela vai ver um outro estilo que ela tem alguma coisa nesse sentido. E tudo ao redor da vida dela muda, né? Às vezes ela tinha talvez receio de entrar num restaurante. Às vezes ela ia numa festa, ela ficava meio, não levantava, ficava sentada a noite inteira porque ela não se via no meio do pessoal. Essa parte também de mudar essa autoestima, né, o dentro da pessoa e principalmente ela aceitar aquilo que ela é, eu acho que é um dos fatores mais fortes que existe nessa transformação que você faz. Muito. Porque a roupa vai e vem, você vai comprar uma amanhã, depois você vai parar de usar essa, alguma coisa assim, mas aquela vontade de estar sempre usando uma coisa bacana, vendo aquilo que combina, vai continuar, né? Vai. E é exatamente por isso, se conhecer. A partir do momento que ela se conhece, que ela sabe do estilo dela, ela sabe do biotipo corporal. Quando eu falo biotipo corporal, é tão importante porque eu sei o que me veste bem. E eu sei o que não vai me valorizar. Então, por que eu vou dar espaço para o que não vai me valorizar? Tentar ainda, insistir naquela peça, né? Não é... Assim, eu com calça skinny, gente, fico horrorosa. Tem mulheres que ficam lindas e tá Eu tudo também não bem. curto muito, porque eu me incomodo em mostrar muito. Tem gente que adora realçar o bumbum, a silhueta. Eu me Sim. incomodo. Eu também. Eu gosto de roupas mais soltas, calças mais soltas. Porque pro meu biotipo fica mais bonito, fica mais elegante. Então, quando a gente se conhece, isso pro homem, pra mulher também, é muito importante. A autoestima muda, porque você se sente segura para estar inserido naquele ambiente, no trabalho, né? Então, assim, mulheres que passam a se vestir melhor. E olha, eu falo isso, não é sobre marcas de roupas, não é sobre isso, é sobre o autoconhecimento, do que vai vestir bem dentro ali do nosso corpo. Então, O que fica bem pra mim não fica bem pro outro, né, também. não, e quando ela tem esse conhecimento, a autoestima, ela passa a ser tão maravilhosa que ela consegue a promoção de trabalho, né? Ela consegue ali um upgrade no casamento, ela porque exala. o marido começa a ver... Eu trabalho muito isso, assim, eu escuto muito os meus clientes falando sobre isso, né? Boa observação. Um fato que eu acho muito importante também é no casamento. As mulheres, por exemplo, os homens também, vamos colocar os dois, né? Dentro de casa fica desarrumado. Você até mencionou isso anteriormente. Lá não tô nem aí, eu fico de pijama o dia inteiro, eu tô em casa, eu quero ficar à vontade. Mas por que não se vestir bem pro seu companheiro? Dentro de casa. Coloca uma roupa, não precisa ser aquela roupa nova, mas uma roupa que valorize o seu corpo. Eu tenho uma história pra contar. Né? Fui numa cliente, nós estávamos no processo do closet e ela tinha um short bem velho mesmo, surrado, com um furo. E aí ela falou assim pra mim, esse short, Nai, você não vai tirar. Aí eu falei, não, tá bom. E coloquei no cantinho e continuei. Né? E fui. Aí eu falei, mas por que não vou tirar, né? Tem alguma coisa emocional pra você? Vamos guardar ele, então, né? Porque eu faço uma caixinha de lembranças. É muito legal isso. Não fica aqui, não. Vamos deixar na caixinha de lembranças. Ela falou assim, nossa, Nai, meu marido odeia esse short.
Então é que ela deveria Só descartar. que ele é tão confortável, eu uso desde a adolescência. Não, esse short fica. E ali eu fiquei na casa dela por 3 horas. E aí o marido dela passou. Aí ele voltou. Ele falou assim: o short foi embora? Vixe. Era talvez o assunto das brigas. Vai lá saber. Aí eu peguei esse short, fui com jeitinho, falei: olha, não dá, vamos trocar ele. Troca ele por alguma coisa assim, bem parecido, mas bonito, né? Com uma cor bonita. E o marido merece, né? Algo bonito também. Exatamente. Então, assim, ali tava realmente a questão do casal. Ah, eu vou colocar porque eu gosto, é confortável. Meu marido tinha que olhar para aquele short. Ou quando ela queria brigar com ele, ela colocava o short, né? É hoje. Tô armada. É uma tática, é legal. Gente, brincadeiras à parte, mas assim, foi muito, muito bonito, porque ela falou assim: nossa, Nai, realmente, eu acho que chegou a hora. Tá pedindo um rodinho já, né? Já tá até Não. desmanchando e não Eu vai. consegui tirar esse short de E lá. talvez até ele pensava assim, nossa, por que ela não se veste um pouco melhor pra mim aqui dentro de casa, né? Coloca esse short furado que eu não gosto. Ó, nós vamos entrar em 2 assuntos agora aqui, que é sobre guarda-roupa e malas, que é uma coisa importante também que o pessoal, na hora de viajar e tal, o que vai levar, o que não vai levar, como que funciona em relação às cores. Só dar um recadinho aqui da Mariner Calçados, que é a nossa parceira também. A Mariner Calçados e Acessórios são 2 lojas aqui em Rio Preto, tá? Você vai encontrar ali no aeroporto, fica dentro do posto Monte Carlo, e também na Constituição com a Independência. Cara, são 2 lojas com climatizadores, tudo certinho, lindona, maravilhosa, e tem os melhores calçados para você. E lá você vai encontrar polos também, você vai encontrar shorts, tem acessórios, e na Mariner você sabe, é couro legítimo, qualidade diretamente de Franca. Então, para você que procura aí qualidade para o seu dia a dia, para o seu look ficar mais completo, procure aí tanto no masculino quanto no feminino, a Mariner Calçados aqui em Rio Preto. Falar da Y Steak, que é aquele restaurante que tem aquele churrasquinho com sabor afetivo, né? Delicioso, aquele saborzinho mineiro, aquele carinho especial. Para você que não conhece ainda, a Y Steak já existe aí desde 2017, são mais de 22 mil pessoas atendidas em eventos, e tem um restaurante onde você vai ter sempre música ao vivo e aquele atendimento especial de sexta a domingo, tá? Não esqueça, vai lá no @ysteak no Instagram para você conhecer das novidades. Agradecer ao Rogério Simão, que é o nosso arte finalista, sempre junto com a gente por aqui, fazendo as nossas artes também, que a gente posta. Mandar um abraço aí ao nosso grande Rogério, parceiro. A Farofa da Nega, as meninas vão receber um kit da Farofa da Nega. São 5 sabores, tem a tradicional, tem a picante, tem também a caipira, tem a de limão e tem a de banana, tá? farofadanega.com.br, @Farofa da Nega no Instagram, tá? É um kit especial que as meninas vão receber, cada um tem 5 farofinhas, e se você vai no seu comércio e não encontra a Farofa da Nega, muda de comércio aí, porque a Farofa da Nega é sensacional. A Azevedo Contabilidade, que cuida aqui da Áudio Treves e também do Noir, para você que procura, né, um escritório de contabilidade, tá chegando aí a hora de você conversar com o Leão, né? Então nada melhor do que você já organizar e ter aí pessoas capacitadas. Manda um abraço ao nosso querido Chocolate e toda a equipe lá da Azevedo. E também agradecer ao Rei do Pão de Queijo, agora com 5 lojas em Rio Preto, tá? Você vai encontrar o Rei do Pão de Queijo nas principais, tem a da Badibacite, que é sensacional, tem no Plaza Capital, tem na General, tem no Dama, e você vai encontrar também a 5ª loja, a nova loja do Rei do Pão de Queijo, que fica ali na José Munir. Beleza? O Rei do Pão de Queijo junto com a gente aqui também no Noir com a Milton Trevisan. Falando sobre essa parte aí, Nai, do guarda-roupa. Às vezes a pessoa tem um guarda-roupa muito bagunçado. A gente vê alguns lugares onde as pessoas encontram as cores, tudo bonitinho, específico assim e tal. Como que você considera a maneira correta de montar esse guarda-roupa, né? De ter tanto as cores quanto as peças divididas e de fácil acesso? Eu gosto da cliente que tem conjuntos, normalmente guarda conjunto, né? Eu desvinculo. Então, assim, eu gosto de ter o lugar das calças, das blusas, dos casacos, dos vestidos, das saias, por categorias, porque fica muito mais fácil para ela conseguir usar de maneiras diferentes. Porque quando guarda ali só o conjuntinho, passa a usar só o conjunto e nada mais. E aí fica muito marcante também, né? Pra Fica. você repetir aquele conjunto, tem que ter um espacinho de tempo, né? Agora, você variando os estilos, ninguém nem percebe que você usou aquela saia semana passada no conjunto, né? A roupa não é descartável, a roupa é para ser usada várias vezes.
Verdade. Tá vendo só? E malas? Eu vejo que você talvez chegue a um lugar, eu preciso viajar, o que eu faço, o que eu levo, o que eu vou fazer, quantos dias que eu vou ficar, quais são as roupas que eu preciso fazer. Na hora de montar a mala também é complicado, porque às vezes a pessoa leva muito mais, ela nem vai usar aquilo, né? E a gente viajou juntos tempo atrás Mulher! aqui. Falar pra você, viu? Eu tenho uma malinha desse tamanhozinho aqui, ó, e foi tudo que eu precisei, ainda voltou coisa que eu nem usei. Agora, é verdade, tô falando pra você, ué. Só fica com o mesmo short. A gente na tava em praia, né? eu acho que eu usei 3 shorts lá e os outros eu nem tinha colocado ainda. Mas é uma preocupação também que o pessoal tem, né? Eu tenho esse serviço na consultoria que é mala planejada. Eu normalmente pego o roteiro da cliente, faço todo o planejamento, ela me fala os lugares que ela vai, restaurantes, passeios, me dá um cronograma assim completo. E através desse cronograma é onde eu vou montando os looks. Que Então, legal. assim, Mastiga pra ela, né? eu trabalho com o que ela me oferece. Eu preciso viajar com uma mala de mão. Então vamos montar aí pra mala de mão. Eu vou viajar com a mala de mão e com a mala vou despachar também. Então, a gente já consegue ter um pouquinho mais de looks, consegue ser Você separa por evento que ela vai? Eu pergunto pra cliente se ela prefere que eu separe, já deixo separadinho por evento, ou se ela prefere que eu deixe tudo na mala e fotografo antes, né? Então, eu passo as fotos pra ela dos looks montados. Também, boa. Normalmente, a cliente até pede pra provar, então eu fotografo no corpo da cliente. E aí, a gente dobra lá, faço a malinha, ela é um muito quebra-cabeça, chique, né? Então, a gente vai montando, vai colocando ali e precisando, né, pegar ali todos os pedacinhos dessa mala. Mas é uma montagem de looks. Eu já vi no Instagram essas blogueiras Legal, né? famosas aí, elas separam em sacolinhas. Por exemplo, essa é a roupa do passeio da terça, da Sim. quarta, ela ainda etiqueta. Falei, meu Deus do céu, meta de vida. Ó, o Koala tá perguntando aqui, ó, o estúdio tá bonito hoje aí, hein? Ô, Nai, os homens te procuram também para dar um toque no estilo de roupa que eles usam? Então, eu não trabalho com o público masculino. Eu quero começar, sou formada também para atender o público masculino, mas eu me dou melhor com o feminino. Então, mas os homens, normalmente em palestras corporativas, eu abro bastante esse espaço para o universo masculino. Essa última, eu fiz uma palestra semanas atrás, que eu tive muitas perguntas do universo masculino. Qual roupa eles usam para palestra? Qual a barra da calça? Qual o melhor tênis? Tem a barra da calça também? Tem, porque assim, tem homens que usam calça um pouco mais curta, né? Ai, meu Deus. Ou homens que não fazem a barra, que é muito, eu vejo muito. Não. É o que eu mais vejo por aí, né? O homem, ele compra a calça e tá tudo certo, Não. né? Fica ali aquela barra fofinha embaixo. Mas eu já atendi homens para coloração pessoal. A Ricelinha tá aqui, ó. Boa noite, pessoal. Muito boa noite pra vocês. Muito boa conversa com a participação da Flavinha também. Eu amei. Já fui gordinha e sofri muito com a falta de opções, né? Eu falava que a gente não tinha nem o direito de ser gordo, porque era difícil, era mais duro na época também. A gente tava falando sobre isso aqui, de poder encontrar. Que mais aqui? A Samara. Ô, Nai, cores e formas realmente influenciam a percepção que os outros têm sobre a gente? Como que funciona sobre isso? Sim. É a comunicação. Linhas mais retas, ela vai trazer um pouco mais de seriedade. A pessoa faz com que ela acredite mais em você. O porquê disso? O homem, ele é mais reto, né? O homem é a masculinidade do homem que traz esse poder, esse acolhimento, né? Essa proteção para a mulher. São linhas retas, né? O homem não é curvilíneo, o homem é reto, retilíneo. Então, quando colocamos peças de roupas mais retas, a gente traz um pouquinho mais de seriedade. Então, as cores, as formas da roupa, sim. Um vestido mais romântico, mais com curvas, ele vai trazer mais acessibilidade, né? Mais feminilidade pro look. Então, sim, ela Conversa comunica, como um todo, né? Sim. Ó, a @Borginha aqui mandou pra gente. Quais são as dicas pra alguém que quer se vestir bem, mas sem gastar muita grana, assim? Cores neutras, procurar cores neutras. Não entrar muito no universo da moda, do fluorescente, do paetê, das pedrarias, nem nada disso.
o neutro que funciona, o básico que funciona, incrementa aí com acessórios, o homem também, pulseiras, relógios, acho que um bom tênis, acho que pro homem é muito legal. E lave os tênis. Lave os tênis. Para as mulheres também, Nossa, mas assim, aqueles tênis cores sujos. neutras. Ó, não sei se eu vou falar direito isso aqui, é dress code, é isso? Isso. Tá. Como equilibrar a autenticidade do dress code em ambientes corporativos? Vamos lá. O autoconhecimento. Eu volto de novo a bater nessa tecla aí do autoconhecimento, do diagnóstico de estilo, porque tem como ela inserir o que ela é dentro do ambiente corporativo. Então, ela gosta de max brincos. Dependendo do ambiente corporativo, ela consegue usar um max brinco, um brinco grande, estando alinhada ali com o que pede a empresa, né? O que a empresa pede? Qual que é o dress code da empresa? É salto? Ela pode usar tênis? O que é dress code? Código de vestimenta. É Então, um padrão que a é um empresa exige. Não só a empresa, né? É um casamento. O casamento não se vai de jeans. E quando eu falo isso, as pessoas me olham assim, principalmente homens. Porque homens vão de jeans no casamento, né? E não é um dress code ali permitido. Não tá acessível É o pra que aquele antigamente a gente momento. falava sobre o traje, Traje. pro Isso, evento, que é um né? dress code, código de vestimenta, Sim. enfim. Mas e tem isso na rede hoteleira, tem como que as atendentes precisam estar alinhadas, unha, cores de esmalte. Olha só. Então, assim, tudo isso entra ali na parte da comunicação de dress code da empresa. Olha que empresarial. diferença que faz, né? A empresa contratar esse tipo de serviço também. Sim, Porque é a imagem que vai refletir lá no cliente final, exatamente. né? O público que você quer atingir para sua empresa. E automaticamente eu acho que você consegue precificar o seu produto. Com Por certeza. exemplo, aqui eu tô cobrando mais caro a estadia do hotel, por exemplo. Porque aqui eu tenho um padrão de atendimento, eu tenho um posicionamento, né? Eu Toda uma ofereço etiqueta. A etiqueta, ofereço a beleza também. Isso. Né? E a beleza, como eu falei, a beleza, a gente procura por isso. O nosso olhar procura por beleza. Então, eu entro numa casa, eu quero ver beleza. Eu entro dentro de um escritório, eu quero ver beleza. Hoje eu fiquei Isso. encantada aqui. Parabéns, Hamilton, Não, tá? lindo mesmo. Perfeito aqui. Tá, assim, eu procuro beleza. Aqui é Filmix, né? Aqui a galera, aqui é um investimento. A Maria, como é que ela tá hoje aí, tá? O André tá bonito de Imagina, laranja. né? É comunicação. Se eu entro aqui, tem bagunça, as coisas não estão alinhadas. Nós estamos com um negócio aqui no canto aqui, mas isso aqui que vai pouquinho vai ter uma banda aqui. Porque é muito bacana para você precificar, porque Mas hoje em dia esse, tudo é mas vendas, você né? sabe que isso é uma coisa que eu ia até falar um pouco mais adiante, mas vamos falar sobre isso agora também. A questão por exemplo, quando a gente chega aqui, não estou falando isso para poder fazer média com o André não, mas a gente sabe da qualidade que a Filmix tem, o estúdio que tem. Então, quando uma banda ela quer gravar uma música com qualidade, ela vai procurar aqui a Filmix. Quando uma dupla sertaneja ela quer lançar uma música bacana, ela vai procurar aqui. Quando uma empresa quer fazer um jingle de qualidade, primeiro ela me procura para fazer a letra e depois a gente vem aqui na Filmix, certo? Então, eu sei que isso aí tá tranquilo. Isso aí tá... eu sei que em relação à qualidade, o resultado vai acontecer. Agora, quando a pessoa chega para ela poder fazer um podcast, eu não vou falar nomes, né? Mas teve uma vez que veio uma convidada aqui que ela achou, por exemplo, que era uma tapera. Não tô achando ruim, não tô falando isso, que tem que ter um negócio bonitão. A hora que ela entrou aqui, ela viu a qualidade, ela viu o estúdio, ela viu como que funciona, cada ambiente. Ela falou, rapaz, eu não sabia que tinha um negócio desse aqui em Rio Preto. Ela se sente né? importante. E aí ela vê que realmente, assim, não só a estética do estúdio, o jeito que tá tudo certinho. Por exemplo, tem uma árvore aqui dentro do estúdio, olha só, coisa mais linda. São os detalhes, porque é um casal também que toma conta, né? O André e a Maria. Então, assim, a Maria tem... Porque se for deixasse pro André, nós ia ter outras coisas penduradas ali. Mas tem essa parte. E aí você vê que isso também faz a diferença, né? Você chegar num ambiente... desse jeito, dessa maneira. Da mesma forma, quando você chega na casa de alguém que fala assim, ó, a primeira coisa que a pessoa fala, não repara, porque tá tudo bagunçado não deu nem aqui. tempo de limpar. Não deu tempo, mas se você chega numa casa que tá tudo Impecável. organizadinho, tudo bonitinho, é mais fácil até para você fazer o seu trabalho. Com né? certeza. Então, entende como tudo comunica? Sim. A beleza, ela importa. Vamos a uma banca de frutas. Que fruta a gente escolhe? A maçã mais vermelhinha ou a maçã já toda murcha ali? Então, isso é para tudo, né? Onde você quer chegar, o que você quer transmitir.
Tudo isso, eu brinco com a Cíntia Chagas, né? Eu acho ela o máximo. E ela fala, cerveja? Jamais. Abrir o latão, tomar na long neck. Jamais, eu quero é champanhe na taça. Mas é a comunicação que ela Sim. quer pra vida dela. Porque ela é né? super fina, E aí né? as pessoas Elegante. criticam achando que ela não toma cerveja. Gente, lógico que toma cerveja. Mas assim, é a comunicação. É o boteco de esquina, que eu gosto. E o restaurante chique, Sim. né? É o ambiente onde eu tô inserida. Sim. Que eu tô comunicando naquele ambiente. Tudo comunica. Ó, a Lana tá aqui falando um negócio interessante. Você, a Nai tava falando sobre como montar um guarda-roupa, né? Mas quais são as peças essenciais que não pode faltar no guarda-roupa de ninguém? Boa pergunta. Boa pergunta. Vamos lá. Uma calça jeans, se ela gostar de calça jeans, pro corpo dela. Então, assim, uma calça, normalmente pantalona, ela veste a maioria do biotipo corporal. Ou uma calça reta. Cores neutras ou neutros coloridos, como azul marinho, berinjela, né, o cinza, branco, preto. Cores neutras, porque ela vai conseguir montar combinações. Um tênis, se ela gostar de tênis, um tênis de couro branco. Acho essencial. Uma rasteira metalizada, para quem gosta, um sapato de salto, bloco. Metalizado é vida, então eu apostaria nisso. Bolsa, eu vou até dar uma dica que é muito legal, entre 20 e 25 centímetros a bolsa. Porque quem tem menos de 1,60, no meu caso, ela dá certo, fica muito legal. E a mulher que tem mais de 1,70 vai ficar legal também. E procurar uma bolsa mais estruturada, mais firme, porque ela vai estar inserida no ambiente formal e também no informal. Ela vai dar certo para os dois, evitar aquelas bolsas muito mole, muito saquinho. Então, existe algumas peças-chave, sim, para ser no armário. Muito bem. Tem alguma tendência atual agora que você acha que veio, e não é só uma tendência, não, ela veio para ficar e vai ficar muito tempo aqui? Você fala assim, não, essa aí chegou, eu acho que não vai sair tão fácil. A tendência boho, que é um estilo hippie mais sofisticado, é uma tendência que está muito em alta agora e ela não sai, nunca saiu e não vai sair nunca. O que acontece com a moda é que tem épocas que elas estão mais elevadas e outras mais escondidinhas. Mas quando elas estão escondidinhas, é um estilo que você ainda consegue usar sempre. Eu tenho 2 perguntas. Bolsas coloridas. Bolsas coloridas. Se você tem Sim ou já a não? neutra, eu acho interessante investir. O preto não é neutro. A não ser que seja aquela mulher que realmente usa preto, tá inserido cores escuras dentro do armário. Então, a bolsa preta vai combinar. Mas eu diria que hoje, para você comprar bolsa, eu diria caramelo e a cinza. Essas roxa, rosa. Olha, eu tenho uma berinjela e eu amo. Eu tenho uma roxa mais Depende escura. muito do look. E eu gosto muito. Aí eu uso com peças básicas. Jeans, Entendi. uma camiseta, sabe? Você deixa o ponto de cor ali pra bolsa. Ah, tá. E eu sempre achava que o preto era uma cor neutra, assim. E é Eu muito também. difícil, sabia? De combinar. Imagina, eu coloco aqui uma bolsa pink. Não vai ficar tão harmônico. Vai sumir, né? Não vai ficar tão legal. Né? Se eu coloco uma bolsa aqui preta, fica bom. Se eu coloco uma bolsa cinza, vai ficar legal. Uma bolsa caramelo, vai ficar legal. Então, o preto não é básico. E só mais uma perguntinha, a questão do sexy sem ser vulgar. Como Sim. que você vai ser sexy sem mostrar muito? Porque muitas pessoas, né, as mulheres, acham que para ser sexy tem que estar com decote, uma saia de fenda. Aí a questão do equilíbrio, tampa aqui, descobre ali. Como que seria esse equilíbrio? Ou tem outras formas de ser sexy sem ficar mostrando partes do corpo? Tem quando tá inserido nessa mulher já esse elemento sex. Quando a mulher já é sex. A O mulher, cabelo. no jeito que ela mexe no cabelo, no jeito que ela olha Ixi, eu pra não sou outra sexy. pessoa. Ali, sabe como ela se comporta nos lugares. Tá dentro de ser sexy, ser elegante. E a questão da vestimenta igual antigamente, cobre em cima, esconde, né? É aquilo assim. Mas eu acho que o sex, ele é o que não mostra. Eu acho que o sex é aquilo que fica na imaginação. O que tem ali,
sabe? Naquela curiosidade. Eu fiz um post recente de uma modelo que saiu, foi no Grammy, nua. Né? Eu fiz um post sobre isso. A esposa, acho que do Kanye West, né? Isso, ela mesma. Muito Ela polêmica foi. ali, ela não tá sexy, ela deixou de ser até... Ela tá vulgar, ela tá... Mas eu percebi que ela tava tão desconfortável, assim, ela tava com... Parecia que ela tava sendo obrigada a usar. Sensação submissa. Exatamente. Como se fosse Mas um falaram fetiche muito dele, isso, né? Que é um bibelô ali dele, Nossa, né? muito esquisito. Então, existem mulheres que colocam roupas muito justas, muito coladas, muito curtas, e ela perde totalmente ali a elegância e o sex que a mulher tem já inserido nela. Toda mulher, ela consegue ser sexy. E tem que tomar cuidado pra não se tornar um vulgar e depois ser julgada por conta disso e você falar, mas por que ela pensou isso de mim? Mas é que você passou a imagem, não é que você seja. Mas aquela imagem deixou ali um quesinho, uma coisinha negativa, talvez, o né? curto com decote, o justo, ele todo inserido numa pessoa só, vai dar ruim. Ô, Nai, tem umas curiosidades agora aqui que a gente vai falar com você, porque eu que não entendo absolutamente nada sobre moda, estilos, coisas assim, eu percebo e eu acho meio equivocado algumas coisas que a gente percebe. Vamos supor que a gente tá num churrasco à tarde. Aí chega a pessoa, por exemplo, ela chega até bem vestida, tudo certinho e tal, tranquilona, mas ela chega com uns 450 acessórios. 200 correntes, 9 pulseiras no braço, 38 pulseiras no outro, e mais não sei o que, um colar, um brinco que vai até perto da costela. Tá meio esquisito isso aí, não tá não? Eu só consigo imaginar no calor. Então. Tipo, fez tanto calor. Então, porque às vezes a pessoa chega e ela põe lá 2 pulseiras aqui, o relógio tá aqui, ela põe mais um negócio, aí põe um negócio aqui no braço, um colarzão, um negócio dourado, outro negócio aqui é de prata, um outro negócio... Não, é meio carregado, né, o negócio. Eu já vi. É a pessoa que ela tem a necessidade de estar inserida naquele ambiente como uma pessoa bem vestida, uma pessoa estilosa. E tem pessoas que realmente gostam de usar muitos acessórios. Mas não use tudo de uma vez. Durante o dia, né? É menos. Ela consegue colocar ali vários colares, mas é menos, né? Então, e uma das coisas que você sempre fala também é que menos é mais, né? Quando você vai. Porque é até mais fácil para você não errar também. Esse é o meu lema. Eu sempre levo isso para as minhas clientes. Existem o personagem, existe o personagem da TV, que eles precisam comunicar. Então, eles precisam, às vezes, pintar o cabelo de branco, enfim, são as comunicações do personagem. Se você não é um cantor, porque cantores têm os personagens, cantores que tocam de óculos escuros, isso é um personagem. Sim. Né? Se você não é nada disso, vamos pro menos é mais, sabe? Vamos pro básico que funciona. Eu também não vejo lógica em algumas coisas. Não tem jeito. Mas sabe que é o que você falou no começo? Nós temos muito o Instagram, a internet entregando muita coisa. E aí a pessoa que ela não tem a personalidade própria, ela pega aquilo daquela atriz, ela pega aquilo daquela blogueira da cidade dela que ela gosta. Ela tem um pouquinho de cada, mas não tem nada dela. Nada dela. Então ela vai inserindo. E às vezes ela insere tudo aquilo no mesmo look, né? Ela só quer inserir tudo aquilo que ela acha bonito nas pessoas. E aí acaba carregando demais. É que a gente tá numa situação assim, antigamente, o que a gente via? Antigamente, por exemplo, uma loja, ela já sabia o que ia ter uma tendência esse ano. Por exemplo, igual você tava aqui, mostrou pra gente o que vai ter em relação ao inverno. Beleza. Só que aí tinha uma novela, a novela chegou e tinha uma personagem da novela que criou uma roupa ali, alguma coisa, um visual, e que todo mundo quer comprar aquele visual, todo mundo quer comprar. Seja um brinco que saiu da novela uma vez, uma correntinha, alguma coisa nesse sentido. Só que hoje em dia não é tanta gente, tem muita gente que assiste novela ainda, não é tanta gente que assiste novela, e o pessoal vai para onde? Vai para as redes sociais. Aí nas redes sociais fala assim, poxa, você viu a Virgínia que ela foi numa festa você viu a roupa que ela tava? É a roupa tal. Você viu aquela atriz que não sei o quê? Você viu essa personagem tal? Aí você vai querer ver. Muita gente, inclusive, faz print, né? E chega na costureira e fala, onde é que eu compro? Que roupa, que tecido que é esse? Que eu quero fazer igual. É muito mais rápido, né? Hoje em dia tá um negócio, aquela correria que você fica esperando, por exemplo, um São Paulo Fashion Week para você ir, e às vezes o que chega lá já tá numa loja aí que já saiu ano passado e a pessoa nem sabe ainda que foi lançado. Hoje é muito rápido, hoje não tem mais o que tá usando na Europa e o que tá usando no Brasil.
né? O que está usando lá, você encontra as mesmas peças, com um pouquinho de diferença, talvez, de troca de coleção, pelo clima, mas é a mesma coisa. Então, a internet trouxe muito isso pra gente. Você viaja, você encontra as mesmas peças na Zara, por exemplo, que é uma loja que eu gosto, que tem roupas, a Zara é espalhada no mundo todo. Sim. Você sai daqui do Brasil e vai pra Zara da Europa ou qualquer outra Zara, você encontra a mesma coisa. É o mesmo padrão, muito né? rápido isso. O que não pode acontecer a pessoa é a Virgínia. É uma personagem. Ela quer ser, Ela pode tudo. Porque ela vai usar aquilo uma vez e ela precisa daquilo. Sabrina Sato, né? Muito falou do vestido dela de casamento. Né? Ela é bem caricata nas roupas também, Ela né? é uma mulher caricata. Eu, como consultora, verdade. achei lindíssimo, porque não tinha como ela se casar vestindo. Ela adora adornos, né? Aquelas coisas grandes. Eu não via a Sabrina casar com um vestido tubinho, um vestido princesa, Sem jamais. nada. Aquele brincão, ela mudou, ela colocou uma peruca depois pra festa, uma peruca loira. A Sabrina Sato, ela é caricata. Ela pode. E fica bonito. Entenda que assim, eu olho pelo lado da beleza pra ela ali, né? Eu não usaria aquele vestido de manga super bufante, né? É por isso que muitas pessoas falam, né? Por exemplo, eu passeando no shopping de chinelo, nossa, me confundem com uma pessoa nada a ver, né? Aí a outra pessoa rica lá tá de chinelo, um shortinho simples, ela já tá com cara de rica. Né? É o ar, combina com a pessoa. É isso. Ô, Nay, como que faz pro pessoal poder, quem tá agora assistindo, quem vai assistir depois aqui esse conteúdo, como que funciona pra pessoa mudar o estilo dela? Qual que é o primeiro passo? O que ela tem que fazer pra te encontrar? E o que você faz? Qual que é a primeira coisa que vocês vão, vamos dizer assim, já organizar pra poder dar esse upgrade na vida dela? O primeiro passo, se ela tá se sentindo mal com alguma coisa, já é um ponto inicial aí para uma consultoria de imagem. O primeiro passo, eu tenho uma entrevista com essa pessoa, onde a gente bate um papo mesmo. Eu tento entender qual é o universo dessa cliente, onde ela trabalha, se ela é dona de casa, se ela tem filhos, né? Se ela é uma recém-casada, o que incomoda ela, onde ela quer chegar. A partir daí, eu mostro para ela todo o trabalho da consultoria e ela me fala também o que ela precisa, porque nem todo mundo precisa da consultoria completa. Né? Tem pessoas que procuram para algo específico ali. E aí, a gente inicia. Cada cliente é única. Não tem muito um genérico, sabe? É muito do papo que eu levo ali com a cliente. E se, por exemplo, juntar uma galera aí, junta, por exemplo, 3, 4 mulheres e fala, Nay, vem aqui, vamos tomar um café aqui e você vai explicar pra gente. É meio esquisito, tem que ser um negócio mais que individual, né? Eu consigo fazer... Você pode até passar o recado pra todo mundo, mas depois o atendimento pra cada um. Exatamente. Amanhã mesmo tem uma palestra de manhã que nós vamos falar sobre comunicação e imagem. Quem entra na parte da comunicação é a Dani Golfieri, que eu estou honradíssima. Nossa senhora. Quero muito convidar. Eu já tentei falar com ela, não consegui. Se você puder fazer esse meio de campo, eu te agradeço. Sou muito fã. Uma jornalista que eu... Nossa senhora. Eu falo assim, Dani, a gente foi pra uma palestra, eu e ela, fui no carro dela. Eu olhei pra Dani e falei, Dani, eu tô no seu carro. Ela é... Não acredito! Não acredito. Adolescente vendo você na Globo lá. E eu tô aqui com você. Então, amanhã nós temos uma palestra para um grupo de mulheres, onde nós vamos falar sobre comunicação não verbal e comunicação verbal. Sim. E eu falo um pouco do genérico, como a gente teve hoje aqui, um bate-papo. Mas a consultoria, ela é individual, não tem jeito. Eu tô querendo aí soltar uns e-books aí, tá? Boa. Um projeto em andamento, que aí eu consigo atender várias pessoas. Que legal. Agradecer demais vocês aqui. Flavinha, obrigado. Eu sei que hoje a Flavinha é um corre-corre, porque ela mora numa cidade, trabalha em outra durante o dia, depois ela vem para Rio Preto e volta para a cidade dela. Assim, e hoje, na correria danada, ela nem viu o Gustavinho. Agora eu mudei para outra cidade ainda. Cidade não, né? Distrito. Aqui do lado, aqui em Schmidt. Hoje, pedi desculpa aí pro nosso querido Gustavinho, que a gente roubou a mãe dele um pouquinho aqui pra gente. Aí chega lá, talvez já vai estar no quarto sono, mas obrigado de coração, viu? Acho que agradeço, você bateu o papo com a gente aqui.
trocar uma sim. ideia, foi muito legal, foi diferente. Você sabe que tudo esse projeto aqui foi montado pra gente fazer, é nós dois. Mas ela aqui, não, eu quero ser mãe agora eu quero fazer Aí isso, veio eu quero fazer isso. Gustavinho. Projeto Aí vai, mãe. mas logo a gente vai organizar um negócio Com bacana aí. certeza, Milton. Muito obrigada pelo convite. Show de bola. Ô, Nai, obrigado mais uma vez. Parabéns aí obrigada pelo eu. seu trabalho. A gente sabe que é muito importante isso, né? Muito. Hoje em dia a pessoa ela tá bem apresentável, seja pro dia a dia, o trabalho dela, um evento que ela for, né? As palestras que você vai também. Eu acho isso muito importante porque cada detalhezinho, seja de uma peça de roupa, um calçado diferente, você vai poder estar usando coisas confortáveis, coisas que vão te fazer bem, que vai te deixar realmente assim com um ar diferente, né? E vai proporcionar que você consiga alcançar os seus objetivos Sim. e tudo aquilo no seu dia a dia e principalmente no mercado de trabalho. Então eu queria mais uma vez agradecer você, parabenizar e dizer que a gente está sempre de portas abertas aqui para quando você quiser. Muito obrigada, vocês sabem que eu sou fã dos dois, desde a época do Pacabá, que já eu esteve fui, no nosso programa. já estive falando sobre consultoria. É. E, gente, eu tava no começo, né? Foi. Então, acho que faz 4 anos, pelas Foi contas no que a gente comecinho. fez. No comecinho. Nossa, super com Não, e é uma honra da medo. minha parte voltar aqui no Pacabal. No Hoje a ar, Flavinha, né? hoje ela tá pedindo música, que é a terceira vez que ela vem. E ainda mais contigo, porque, Não, gente, gente, ela ela é muito elegante. Olha, vocês dois, Hamilton, muito obrigada. Que Quando isso, tamo você disse junto. que a Flavinha tá, eu amei. Flavinha, sabe que eu sou fã. Ai. E sou tiete mesmo. O Hamilton, a voz dele encanta. É Eu um gosto, ícone, é uma né, voz já. gostosa de Pô, ouvir. obrigado. Onde eu encontro o Hamilton é maravilhoso. E foi um prazer. Amei. Ai, desejo tudo de bom pra você. Obrigada. E olha como a ideia é legal, né? Às vezes a gente quer ir num evento, aí você fala assim, nossa, mas eu não quero gastar tanto numa roupa, eu tenho tanta roupa nesse guarda-roupa. Já parou pra pensar que sai mais em conta te contratar pra poder Sim. escolher o look mediante o que você tem? Do que ter que comprar um guarda-roupa novo. E automaticamente já tem um extra ali É. de você dar umas diquinhas, não só pro look do dia, né? Sim. Mas umas dicas pra poder montar um look pra uma outra festa. E sai muito mais em conta, é um Tem a trabalho montagem de incrível. looks, tem com que roupa eu vou, que é um serviço É. muito em conta, um serviço que tem um preço muito legal e que eu E é vou muito com o mais cliente barato. comprar ali a roupa pro evento. Ó, lembrando que o Não tem pessoal desculpa. pode encontrar a Nai nas redes sociais aí. Acho que a gente vai colocar aqui daqui a pouquinho para o pessoal poder entrar em contato com ela. Só uma dúvida que eu esqueci, que eu ia te perguntar e esqueci. Se a pessoa precisa falar assim, Nai, eu quero ir numa loja, preciso comprar algumas coisas, você vai com ela também, né? Pra poder faço orientar. esse trabalho também. Eu tenho um valor X, aí você vai pra uma loja de acordo com o bolso. De acordo com... Normalmente eu vou pra loja que ela já é acostumada a comprar, ou ela fala pra mim, eu quero conhecer tal loja. Ou eu vou para um evento, o que você não, vamos para essa loja aqui que eu acho que você vai encontrar Isso, eu faço aquilo que é legal. pesquisa antes, e aí eu já separo as peças na loja, o cliente chega, só prova. Ai, que legal. E é isso. Eu Bacana. fiz, inclusive, isso com uma cliente pro batizado do filho. Olha aí. Gente, olha, e eu vou falar, pro batizado do Gustavo, foi um pampeiro pra achar um vestido legal. Tá vendo? Olha lá. Eu Ó, entrei em lembrando várias que é lojas de nada. @nailima.consultora, tá? nailima.consultora, você vai no Instagram e troca uma ideia com ela. Próxima segunda-feira teremos aqui a Flávia Ferraz, que é cantora, compositora, a gente vai estar batendo um papo muito bacana e a gente já vai lançar também na semana que vem a agenda de março. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente, galera ao vivo, galera que vai maratonar durante a semana, família Filmix, aquele abraço pra vocês, que Deus abençoe a semana de todos. Até a próxima segunda, valeu, tchau, tchau.